Vamos começar o programa de hoje. Vamos começar o programa indo para Brasília. Eu não consigo nem falar de tão emocionada que eu tô, gente. Vamos para Brasília com ela. Thaisa Oliveira, boa tarde. Boa tarde, Madá. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente vai falar de novo de contribuição sindical obrigatória. Aí, o que a gente descobriu foi que os sindicatos estão se aproveitando de uma brechinha da reforma trabalhista para continuar com a contribuição sindical. A gente lembra que a contribuição sindical obrigatória acabou em novembro do ano passado, quando entrou em vigor a reforma trabalhista. Agora, para fazer a cobrança, o sindicato precisa de uma autorização prévia e expressa de que o representado quer, então, contribuir com o sindicato. O problema é que os sindicatos alegam que a lei não deixou claro o que é essa autorização prévia e expressa. E eles usam para isso, inclusive, um enunciado da ANAMATRA, que é a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, que em outubro do ano passado se reuniram para justamente discutir os pontos da reforma trabalhista. Esse enunciado, feito pela ANAMATRA, fala que o sindicato ele pode cobrar a contribuição sindical se ele fizer uma assembleia e se nessa assembleia for convocado todo mundo, quem é associado e quem não é associado. Ou seja, né, pelo texto fala então que a contribuição, né, ela pode ser autorizada em assembleia se houver a convocação de toda a categoria representada. E aí os sindicatos estão se aproveitando desse enunciado da ANAMATRA, né, para garantir então que a assembleia seja uma forma de representar o associado e o representado, né, e garantir então a autorização. A advogada Carla Cruz, membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB do Distrito Federal, fala que essa é apenas uma das muitas brechas deixadas pela reforma trabalhista. Ela diz que, de fato, né, a lei não esclarece, não define exatamente o que é essa autorização prévia e expressa. E como, por exemplo, é a Assembleia, né, que pode discutir uma negociação trabalhista que vai valer para todo mundo, os sindicatos têm usado a Assembleia como uma garantia de autorização. Entende-se, por analogia, que seria pode ser por representação de assembleia, igual era antes, decisão de... Porque quando um sindicato luta por uma categoria inteira, por exemplo, tem greve, ele luta por uma categoria inteira através de uma assembleia, recebe aquele aumento. Quem é sindicalizado e quem não é a categoria toda que vai. O Giuseppe Mazeu, ele abriu uma empresa em 2014 para trabalhar como consultor de uma outra empresa. Ele fala que de 2014 para cá, o CNPJ dele está ativo, embora já tenha um tempo que ele esteja fora do mercado, não esteja prestando esse serviço de consultor. Aí ele ficou surpreso quando o contador dele mandou o boleto da contribuição sindical agora, em janeiro, no mês passado. Um boleto de mais de R$400. A gente está mostrando aí mais de R$400, cerca de R$432. Ele fala que nunca nem ouviu falar no sindicato que mandou o boleto para ele, que é teoricamente o sindicato que o representa, e que não se lembra de ter pago a contribuição sindical nos anos anteriores, 2014, 2015, 2016 ou 2017. Aí o Giuseppe procurou o sindicato, né, que é o SESCOM de São Paulo, para saber por que o sindicato estava mandando essa contribuição. E o sindicato explicou que houve uma assembleia em novembro do ano passado, e nessa assembleia, quem estava lá definiu que a contribuição deve valer. Ele fala que acha isso um absurdo, né, uma forma dos sindicatos continuarem roendo o osso, porque, primeiro, né, como é que o sindicato consegue encontrá-lo para mandar o boleto para ele pagar, mas não consegue encontrá-lo para avisar de que a assembleia vai acontecer? Nessa coisa de, eu preciso avisar. Se ele avisa, se eu avisar, então tá tudo certo. Pô, então me manda um telegrama, uma carta registrada. É tão simples. Um valor de poder. Ele quer cobrar 400 pau de mim, ele não pode mandar uma carta registrada. Sabe aquela carta que você é obrigado a assinar, que você recebeu? Como é que um sindicato pode dizer assim, não, eu pus no jornal, o senhor que não leu?
Então eu me senti ofendido com isso, sinceramente. Eu falei, não, você está ofendendo os inteligentes. O sindicato, o SESCOM de São Paulo, argumentou que houve a convocação dessa assembleia, né, como orienta esse enunciado, essa resolução da ANAMATRA, que publicou isso no Diário Oficial do Estado, publicou um anúncio em um jornal de grande circulação no estado de São Paulo e que mandou o e-mail para os associados e deixou um aviso de que a assembleia ocorreria na página do sindicato, ou seja, segundo o sindicato, estava todo mundo sabendo de que haveria essa assembleia em novembro. O presidente do SESCOM São Paulo, Márcio Massal, ele fala que agora é mais ou menos o que ocorre em um condomínio, viu, Madá? Você recebe o aviso do síndico que vai ter a assembleia e aí, independentemente de você ir ou não, o que for definido na assembleia precisa ser acatado por todos os moradores. Por exemplo, uma reforma na fachada do prédio. Ele fala que são 98 mil representados, é um sindicato grande no estado de São Paulo, cerca de 2.300 associados, e aí desse montante de mais de 100 mil, né, empresas, dentre empresas representadas e empresas associadas, 177 foram na Assembleia. A Assembleia é sempre soberana. Eu tenho associados e tenho representados. Os nossos associados são cerca de 2.300 empresas, né? E dessas 2.300 estiveram presentes nessa minha Assembleia, que deliberou a autorização para cobrança de contribuição sindical 177. Convoquei todo mundo, tá? Eu convoquei toda a minha base. E dos que eu convoquei, 177 compareceram e deliberaram fiquei surpreso, que foi por unanimidade, né? O SESCOM de São Paulo fez até uma mudança no estatuto do sindicato para garantir que agora não só mais os associados participem da Assembleia, mas também os representados, né? A gente conversou com outro sindicalista e ele falou que, de fato, vários sindicatos têm usado dessa brecha, né, de que a Assembleia pode ser, então, considerada a autorização prévia e expressa para seguir com a contribuição sindical. Aí eu perguntei para o Márcio o que o Giuseppe pode fazer com um boleto de mais de R$400 que ele recebeu. Ele falou que o Giuseppe é obrigado a pagar esse boleto, que ele aconselha ele a fechar a empresa dele, já que ele não está trabalhando há mais de um ano. Então, assim, se ele não quiser pagar isso no ano que vem, ele precisa dar baixa no CNPJ dele para não receber o boleto em casa. E aí ele fala que o Giuseppe pode fazer é procurar o sindicato para renegociar as multas e os juros. Agora, a advogada Carla Cruz, ela entende que não é exatamente assim, né? Que como a reforma trabalhista tornou a contribuição sindical facultativa, o sindicato não pode obrigar. Agora, o problema que a gente sabe, né, Madá, é judicializar essa questão, levar isso adiante na justiça para conseguir não pagar esse boleto e não sofrer as consequências. Mas tem uma outra questão que é a seguinte, na reforma trabalhista foi prometido isso e é aquela coisa que a gente sempre explica para o pessoal. Eles votam uma coisa lá no plenário, mas quando a lei é regulamentada, dá para você dar um caô e entregar para quem sempre te apoiou um jeito de fazer com que aquilo que você votou para ficar bem com a população não tenha valor nenhum. Porque essa assembleia que foi feita aí, vamos combinar que tá estranha. Fala pra mim, um negócio que tem lá milhares de associados, comparecem 100 e poucos, que justo esses por unanimidade votam que eles estão com vontade de pagar, Thaisa. Tudo que é por unanimidade de gente querendo pagar coisa, eu acho mal contado. Acho mal contado. E essa brecha da Assembleia também é uma coisa esquisita. Deve explicação, sim, o pessoal da ANAMATRA sobre essa história. Exatamente, né? Então, para garantir que esse enunciado da ANAMATRA seja válido, a SESCOM mudou até o estatuto e aí publicou no Diário Oficial
para garantir, né, que todo mundo, representados e associados, estivessem sabendo que a Assembleia ocorreria. Mas como você falou, né, Madá? Segundo o próprio presidente da Sescom, são 98 mil representados, 2.300 associados. 177 compareceram à Assembleia e aí, segundo o presidente, por unanimidade, né, a contribuição sindical começou a valer. E é uma contribuição sindical alta, né, porque como são empresas, é um sindicato que representa empresas, CNPJs do estado de São Paulo, esse valor foi calculado, também foi definido em Assembleia, a partir de uma tabela que eles criaram lá na Assembleia. Então, esse valor de R$400 que o Giuseppe recebeu foi uma porcentagem do capital social dele declarado no CNPJ. Então, é um valor alto e isso foi aprovado, segundo o presidente, por unanimidade na Assembleia. O mais esquisito é que não tem nada a ver com o faturamento da empresa, com nenhum cálculo real que se pudesse fazer sobre o que essa empresa é. O capital social é aquilo que você declara quando você abre a empresa. Então, ele está pagando sobre um capital social de R$100 mil numa empresa que há anos não fatura nada e não tem nenhum empregado e eles sabem. Quer dizer, é tudo muito estranho e a única certeza que nós temos é a de que a história de que a contribuição sindical obrigatória acabou para os sindicatos patronais é mentira. Acabou para sindicato de empregado. Para sindicato patronal é mentira. O governo não acabou com isso. É o exemplo prático que a gente está vendo, né, Thaisa? Não, tem esse exemplo prático do estado de São Paulo, que é um sindicato patronal, mas eu conversei com outros sindicatos aqui no Distrito Federal e eles falaram que isso também tem acontecido com sindicatos não patronais, sindicatos de trabalhadores. Então, assim, amparados nessa mesma brecha de não saber o que é essa autorização prévia e expressa, os sindicatos estão usando isso para continuar com a cobrança, né? Então, eles entendem, bom, se a Assembleia vale para definir, por exemplo, uma negociação trabalhista em que todo mundo vai ter um aumento de salário, essa mesma Assembleia vale para garantir que todos os trabalhadores, aqueles sócios ou não ao sindicato, que eles paguem também a contribuição sindical. Então, a interpretação é em cima dessa Assembleia, né? Já que a Assembleia vale para uma coisa, tem que valer para outra. Bom, e isso você só vê aqui, é exclusivo da gente, só tem aqui em A Protagonista, na Gazeta do Povo. Daqui a pouquinho a Thaisa está fechando aí a matéria para colocar no nosso blog. E agradeço muito ao Giuseppe que me mandou aí a documentação toda para a gente começar a investigar essa história. Então, para vocês vejam que o Brasil é o país da gambiarra e da esculhambação. Fim do imposto sindical obrigatório? Durou pouco, tudo mentira, já deram um jeitinho. Thaisa, valeu, um beijo! Beijo, pessoal, até amanhã.